Om Sadashivatsamarambam Shankaracharya Madhyamam Asmadacharya Paryantam Vande Guru Paramparam Ishvaro Guratmeti Murti Veda Vibhagine Yomavda Vyapta Dehaya Dakshinamurtaye Namaha Sava Vedanta Sedanta Gocharam Tamagocharam Govindam Paramanandam Satguru Pranatosh Maham Om Shanti 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 Om. Ok, Namastê. Bem-vindo a todos vocês. Nós estamos, né, no capítulo 3 do Gita. E antes de nós iniciarmos, eu gostaria de dizer oi para a Luciana, que ela apareceu, e eu gostaria de fazer um anúncio a respeito da semana que vem, né? A semana que vem já vai ser o dia, acho que 24 e 25. Então, eu permaneço à disposição de vocês para o dia 24. O dia 25 é melhor a gente cancelar, Marcelo, e marcarmos para terça-feira, que é o nosso backup day, a terça-feira seguinte, que seria o dia 26 ou 27. Então, semana que vem, no sábado e na terça, ok? O que você acha, Marcelo? Por mim, tudo bem. Terça, às 19h30, aquele horário? Como sempre. E no sábado, a gente cancela o domingo, porque domingo é o dia de Natal, as pessoas gostam de almoçar em família, né? Aqueles que têm família por perto. Ok? Então, todo mundo de acordo? Ok. Então, nós iniciamos aqui. Deixa eu iniciar com outro agradecimento aqui, importante. Eu quero agradecer a vocês que têm me apoiado, né, com doações, algumas de vocês doações regulares, alguns de vocês doações esporádicas, né? Eu quero agradecer de coração. Eu sei que é um momento difícil para todos, né? Mas a contribuição, a doação de vocês, qualquer valor que seja, ajuda e ajuda muito, né? Nos dias de hoje eu tenho mais despesas também. Então, qualquer doação de vocês ajuda, e eu agradeço muitíssimo, né? A ajuda de vocês, a colaboração, o apoio de vocês até então. Eu gostaria de iniciar a nossa aula de hoje e perguntando quem é que tinha questão ontem. Era o Lucas, né? O Silvio. Era o Silvio e o Felipe, né? Se vocês ainda tiverem a questão que vocês estavam levantando ontem, no final da aula, este é o momento para depois ela não interromper o fluxo da nossa aula. Opa, antes de tudo, depois passar o link para a gente, as doações, para quem que a gente pode fazer no Pix, né? E tudo isso você encontra na nossa página Facebook Vedanta Brasil. Basta procurar, entendeu? Existe lá. Marcelo, em cada anúncio de aula, ou cada postagem das aulas... sim, verdade, eu lembrei. Eu já tinha feito uma vez. Isso é uma coisa muito, muito abertamente disponibilizado a todos, né? É uma questão só da pessoa decidir, né, contribuir também. Então, vamos para a sua questão. Perfeito. A questão era sobre qual a diferença, né, que o James critica tanto, e do James e muitos outros vedantinos, né, do Neo-Advaita para o Advaita Vedanta. Por que o Neo-Advaita é tão criticado? O que caracteriza o Neo-Advaita? Então, eu gostaria que o Marcelo respondesse essa pergunta. Você pode responder, Marcelo? Se o Marcelo não responder, qualquer um de vocês sinta vontade de responder. Assim que eu posso avaliar, entender o progresso dos meus alunos também, né? Pelo que eu saiba, o Neo-Advaita faz apontamento direto e
Ele já aponta, você é aquilo. Ele não faz a análise aprofundada como o Advaita tradicional, né? A questão fundamental é essa, não faz uma análise lógica, o porquê da nossa ignorância e tal. Ele aponta, é uma coisa mais assim, superficial. Ok. Alguém mais? Acho que eu Betânia, podemos complementaria, terminar? acho que eu complementaria que ele não é um ensino completo, ele é só o ensino final. Ele não explica a mítia, então as pessoas não conseguem compreender o que é isso, não dual. E aí elas se perdem porque só o conhecimento final, sem você conseguir purificar sua mente, lidar com Karma Yoga, entender Jagata, né? O Jiva, Ishvara, não é possível, vamos dizer assim, ficar em paz, né? Em Nitya, talvez, mesmo sabendo que você é consciência. É perfeito, é um ensinamento simplista, né? Então, né, que não fala de Karma Yoga, as formas de purificar a mente, as formas, né, de atingir uma purificação para fazer a discriminação e fica apontando coisas aleatórias, né? Então, perfeito. Alguém mais quer dizer alguma coisa? O Felipe, não as quer suas compreensões? dizer que não funcione, assim, no sentido de... Mas a pessoa tem que estar muito qualificada, entendeu? Para chegar no Neo Advaita e conseguir realizar o ser, o moksha, entendeu? Perfeito. Tá? É que Então, por isso que, eu exatamente, é imaginava. só isso, não tá? A crítica é essa, nesse sentido. Não é que o que eles estão Certinho. falando lá não seja verdadeiro. Alguma outra contribuição? Eu E acho tem que casos eles de mesclam que... um pouco, né? Opa, Desculpe. pode falar. Eu acho que eles mesclam um pouco, né? E mistificam um pouco também, né? A gente pega alguns aí falando na Quem está internet. falando? É o Renato que está falando, professor. Ok. Eles mistificam um pouco e mesclam um pouco e causam... A gente vê que as pessoas que estão nessa linha, eles fazem muitas confusões, né? E acabam mistificando aquilo que deveriam fazer uma viveca, né? Ou seja, discernir. Há muita mistureba. Embora eu digo que assim, a gente pode até estudar as outras linhas, mas não misturá-las, né? A gente deve manter esse conhecimento puro como ele vem e tentar entender, né? Porque é nisso que ele vai ajudar a gente, né? Sim. Ok, muito bom a colocação de todos vocês. Luciana, você queria dizer alguma coisa também ou já tudo foi Acho que dito? o Felipe ia falar, professor. Eu ia falar que alguns casos aí também desses neo-advaitas aí que se dizem, né, iluminados, né, não se perdura ao longo do tempo, muito deles, né? Acontece aquele vislumbre, né, do autoconhecimento, mas como não tem uma base sólida, uma raiz, né, não foi trabalhado as vasanas, as tendências, né, vinculantes, muitos deles incorrem, inclusive, em vidas adármicas, né? Então, o Vedanta é um trabalho mais completo, né, que pega desde que considera Mitya na equação, né, não somente Sati, né, eu sou completo, limitado, mas qual a significância disso se você ainda se sente limitado, né? Exatamente. Todas as colocações muito boas. E tem mais uma também, né, professor? Que se não tem um professor qualificado para apresentar esse apontamento direto, aí complicou ainda mais, porque daí traz mais confusão, porque o método já é incompleto, então... Sim. Então, em referência ao que Renato disse, né, que existem linhagens ou linhas, né, ou caminhos diferentes que podem funcionar, mas eles não são, de repente, completos, são vagos, abstratos, etc. Fundamentalmente, não existem, o Neo-Advaita não é um caminho, entendeu?
é uma apresentação dos fragmentos do Jnana Yoga, do Vedanta, né? Que deixa a desejar. Em primeiro lugar, como a Betânia disse, né? Que você não sabe como lidar no mundo, porque você não compreendeu a realidade de Mithya, a realidade aparente de Mithya, você não sabe como se mover, como transacionar em Mithya, e sua vida ela apresenta conflitos porque você não tem o conhecimento de Ishvara Jiva Jagat, né? Então, este já é um ponto fraco desses fragmentos de apontamentos. Esses fragmentos de apontamentos, eles são perfeitos para uma cultura instantânea, né? Aquela cultura de a sopa instantânea, o café instantâneo, no qual as pessoas, né? A cultura essa, na qual as pessoas elas não têm paciência mais, né? Elas não têm perseverança, elas querem um resultado instantâneo. Aí elas vão nesses grupos e recebem essas colocações. Agora, uma outra particularidade do Neo-Advaita, que eles fazem uma confusão enorme, né, dentro do que o Renato estava dizendo, entre experiência e conhecimento. Então, eles se consideram, né, não dual, né, não Advaita, sem nenhuma divisão ou separação ou dualidade. Mas, em realidade, Felipe, eles ensinam quase que invariavelmente, quase que 100% das vezes, eles ensinam a dualidade, tá? Eles ensinam a dualidade porque eles não compreenderam a diferença entre conhecimento e experiência. Eles acreditam que o ser possa ser realizado através de um objeto de experiência. Em outras palavras, você experimenta o ser e aí você conhece o ser, né? Então, se você for examinar as falácias desses ensinamentos, quase todos eles vendem a dualidade camuflada de não dualidade. Isso é o grande pecado desses neo-advaitas, entendeu? Que falam tanto de não dualidade, não dualidade, não dualidade, e eles ensinam yoga, que é a dualidade, você e o ser, e o modo qual, né, você pode encontrar ou simplesmente se unir a esse ser, quase que invariavelmente. Eles não compreendem que moksha depende somente de conhecimento, e conhecimento não tem nada a ver com uma experiência do eu superior, do ser superior, tá? Existe somente um eu, existe somente uma consciência, ela se manifesta através do Jiva Atma, mas o Atma do Jiva é o único Atma que existe. O ser do Felipe, a consciência do Felipe é a única consciência que existe. Em outras palavras, o Felipe não precisa de nenhuma experiência que venha a comprovar e validar a sua consciência e existência, né? Ele só precisa compreender que ela é una, que é a mesma consciência e existência, tanto manifesta como cosmos, como não manifesta como, né, no estado de pralaya, como o corpo macrocosmo causal do universo em sua condição dormente, ou semente, tá? Existe somente um eu, o eu do Jiva Atma é o mesmo eu, porque existe somente um eu, e isso só pode ser obtido através de uma compreensão profunda, que requer um embasamento profundo, vasto, né? Do Karma Yoga, do Dharma Yoga, né? Das leis que regem o campo, né? Como a Betânia dizia, né? Senão o indivíduo, não, eu tive um vislumbre, eu me toquei que eu sou a consciência, né? Mas, ainda assim, ele não compreendendo como se mover em Mithya, a pessoa vai viver uma condição de esquizofrenia. Ela pensa, eu sei que eu sou a consciência livre, mas, ao mesmo tempo, eu sei que eu também sou o Jiva, né? E tudo bem, eu estou investido em ambas as minhas identidades, a minha identidade real e a minha identidade aparente, né? Só que a minha identidade real é livre e independente, a minha identidade aparente, que eu estou e permaneço, né, investido, ela é dependente do campo. Então, o indivíduo vai estar sempre querendo manipular o campo de modo a experimentar uma determinada freedom, uma determinada libertação ou plenitude, né? Que é uma demonstração de um autoconhecimento que permaneceu somente a nível acadêmico e intelectual, né? Apesar de algumas experiências ou epifanias que possam sugerir o contrário. Ok? Perfeito, So, perfeito.
Quem mais? Quem é que ia dizer alguma coisa mesmo? Era o É o Professor, Silvio. eu posso perguntar agora. É o Silvio. Então, diga rápido aí, Silvio, por favor. Eu havia perguntado ontem se é que eu entendi bem o Karma Yoga. O Karma Yoga seria termos a intenção de beneficiar o campo, privilegiando o campo dármico, e não o campo, não a gente, não individualmente. E daí eu perguntei se mesmo com a participação do ego, como é que se daria isso? Daí o senhor respondeu que a intenção é que tem precedência. É isso mesmo, então? Não, você falou assim, mesmo que o ego, né, ele faz para o benefício do campo, foi o que eu entendi você dizer, o ego está ali, ele faz para o benefício do campo, mas dentro, né, intimamente, ele quer se exaltar, né? Aí eu disse a você que a intenção é muito mais relevante do que a ação, né? Então, o karma ele vai frutificar muito mais pela motivação e intenção por trás da ação do que a ação por si própria, né? Então, este é um ponto. Agora, para você compreender, para você haver esta compreensão, essa resposta, é muito simples, Silvio. Você arruma um tempo livre, que vai ter alguns dias de festa, de fé, arruma um tempo livre e começa a revisar todas as últimas 5, 6, 7 aulas que nós tivemos aqui, entendeu? Que descreve o que é o Karma Yoga, né? O capítulo 3 ele é dedicado ao Karma Yoga, e se você for revisar o capítulo 3 até então, você vai esclarecendo tudo isso, né? Sem que eu tenha que tentar expor para você, né, algo que já foi exposto em algumas dezenas de horas, talvez, entendeu? Então, você tem que retornar lá, ouvir as aulas, entendeu? Tentar fazer o seu trabalho de compreensão, e aí você apresenta as suas dificuldades, as suas confusões, ou as suas... Mas o primeiro passo, como eu digo sempre, vocês precisam fazer os seus deveres de casa, né? Para depois apresentar para o professor, ou até mesmo para o grupo, né? Porque eu fico feliz de ver o grupo já tão maduro, né? tão conhecedor desses ensinamentos, né? Apresenta para o professor, para o grupo, as nossas dúvidas mais difíceis, né? Mais persistentes. Ok, Silvio? Ok, professor, muito obrigado. 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 Nada, querido. Segue aí, obrigado. Então, um dos aspectos, iniciando a aula de hoje, o Karma Yoga, ele não está fixado, né? O foco dele não é o ganho material, como o sucesso, a fama, né? O prestígio, né? O dinheiro, né? A riqueza, né? Muito embora ele não seja contrário à materialidade desse mundo, ele não tem interesse. As suas ações, né, Silvio, elas não são movidas pelo desejo de bens materiais, mas ela é movida pelo desejo de crescimento espiritual, ela é movida pelo desejo de apoiar, sustentar e ajudar, né, a manutenção do Dharma, do campo dármico, né? Você está sempre observando essas leis e princípios de modo que a gente possa impactar positivamente o campo, né? Então, você está fazendo ações com benefício para o campo, mas isso não significa simplesmente dar esmola ou fazer obras de caridade, muito embora dar esmola e fazer obras de caridade também sejam parte desta atitude, né, do Karma Yoga, né? Mas você está principalmente focado no seu crescimento espiritual e na manutenção, né, do campo, né? Você compreende a importância de manter este campo, né, em harmonia, né, sem o qual o experimento humano nesse planeta se torna irrelevante. Se o karma, se o campo dármica for completamente, né, danificado, né, ou comprometido, onde exista somente, né, a tirania, a opressão, o medo, a violência, né, como aconteceu ali naquele período de crise, né,
apresentada no Mahabharata, aí não tem jeito, né? E o Lord Krishna diz para Arjuna, né? Você tem que lutar esta guerra, né? Porque é importante restabelecer o Dharma, porque ele já foi destruído. Então, o Karma Yoga ele precisa manter ações que impactem positivamente o campo para não chegarmos ao ponto que chegamos na época, né, do Mahabharata, no qual o campo já estava completamente destruído e aí somente uma guerra poderia restabelecer o Dharma, né? Então, ele não está preocupado em prosperidade, ganho materiais, mas principalmente em preservar o campo e desenvolver as qualificações para o autoconhecimento e libertação. O seu foco é o crescimento, a purificação interior e a realização Aham Brahmasmi. Depois nós vimos aqui alguma coisa a respeito, né, do processo de purificação. Diversas coisas são muito relevantes dentro do contexto védico. Eu sugiro que vocês assistam, né, o final da aula de ontem para compreender melhor. Suponha que você compre um livro e algo tenha sido adicionado a ele. Ele estava dizendo, se você for numa livraria, né, qualquer coisa, né, se chegar a você, é simplesmente mais um objeto chegando nas suas mãos. Mas se esse objeto, entendeu? E a proposta aqui é a gente consagrar em nome do Senhor. Tudo que chega, como é que a gente consagra o que quer que seja, chegue em nossas mãos? Lembrando que tudo é uma dádiva, é um presente de Ishvara, de tal modo que Ishvara está consagrando e eu estou reconhecendo essa consagração, dizendo obrigado, Senhor, obrigado, Senhor. É o seu prasada para mim, né? Então, essa atitude de consagração, né, é uma interação entre o Jiva e circunstâncias, e os parabhada karmas, na medida que eles ocorrem a nós, tudo que chega a nós. Presente de Natal, eu mando um presente de Natal para a Luciana. É um livro, ok? É um livro do Swami Dayananda, né, um guru, Mahatma da nossa Sampradaya, né? E aí a Luciana abre o presente toda excitada, quando vê o livro está muito velho, foi muito usado, né? É um livro usado, né? E ela fica decepcionada, né? Aí depois ela fala para mim, ela liga para mim para dar uma reclamada, né? Ela falou, pô, eu mandei um presente novo para você, você mandou um presente velho para mim. Aí eu digo para ela, não é bem assim, Luciana, este livro velho, ele foi assinado pelo Swami Dayananda e consagrado, entendeu? Ele foi abençoado pelo Swami Dayananda e ele passou para alguém que passou para mim, eu estou passando para você. Então, esse livro velho não é um livro velho, porque eles têm a fragrância, né, desta sampradaya, né, desta atitude, né, e da blessing, né, como é que se diz blessing em português? Da bênção, né? Da consagração deste objeto, né? Quando algo procede de um Mahatma ou de um Guru, torna-se muito maior. E quando vem de outras pessoas, aí a gente diz, pô, essa é simplesmente um livro de segunda mão, é um presente reciclado. Vocês lembram dos presentes reciclados? Né? Eu lembro quando era garoto, né? A gente tinha ainda aquela cultura de dar presente, de trocar presente, e a gente sabia quando uma tia ou um vizinho dava um presente reciclado, eu disse, não, esse é um presente reciclado. Né? Da mesma forma, né? Mesmo um prasada, um doce, porque na Índia o prasada é muito representado por um doce, alguns doces indianos, né? Então, o prasada, quando vem do Senhor, ainda que você seja uma pessoa diabética, né, e você tem que consumir aquele prasada, porque foi dado a você pelo seu Guruji, mas você pode consumir sem nenhum problema, né, muito moderadamente. Por quê? Porque foi consagrado através do seu Guru, entendeu? Ele se torna uma bênção, ele não vai alterar
o seu nível de açúcar, né? Então, isso dentro do contexto da cultura hindu, mais açucarados do que os doces no Brasil, que já são extremamente açucarados, comparados com os doces europeus, né? Então, lá é ainda mais doce, é uma bomba de açúcar, né? Então, os doces são símbolos de praçada, porque o açúcar, o doce, né, o mel, é um símbolo, né, de um néctar de muito prazer, de muito, né, de muito punha, né? Então, as pessoas lá comem esses doces, que é um grande perigo, né? Como o Swami aqui faz algum exemplo, cuidado, com moderação, né? Mas desde que tenha sido primeiro consagrado pelo Guruji ou pelo Senhor, né, eles não te farão mal. Ok. Então, na Índia, como nós vimos ontem, né, é uma cultura tão linda, tão maravilhosa, que tudo, né, é consagrado pelo Senhor, tudo é abençoado pelo Senhor, né? Os medicamentos ayurvédicos, né, também são consagrados pelo Senhor. Então, antes das pessoas tomarem um remédio, iniciarem um tratamento, eles apresentam esses medicamentos, essas medicações, ao Senhor, de modo que possa ser consagrado e abençoado, né? Então, existe tudo isso é parte dessa cultura, né, védica, que é realmente maravilhosamente espiritual, linda, né? Então, se você recebe um grande medicamento que pode salvar a sua vida, ele tem a propriedade de cura, né? Ele é um presente do Senhor. Você, ao consumi-lo, se você não agradecer, se você não tiver esse sentimento, né, de que isso é um praçada, né, do Lorde, né, então você, de novo, você é um ladrão, como disse o verso anterior, né, você está recebendo sem agradecer, né, aquela questão da pessoa que vai, recebe tanto, sai, né, sem agradecer, né? Então, tudo isso é o Papa, que foi colocado pelo Swamiji na aula de ontem, né? A ingratidão, um dos papas mais, né, sem cura, mais essenciais, né? Se a gente não tem gratidão por aquilo que nos foi concedido, né, nós estamos incorrendo num papa muito, muito sério, né? Que é o que as sociedades materialistas estão incorrendo agora. Então, nós passamos para o próximo arquivo. O Swamiji diz que o Lord Krishna continua, né, no tema do terceiro capítulo, o Karma Yoga, ele olhando sobre ângulos diferentes. Nós vimos o primeiro ângulo, no qual o Karma Yoga, né, em seu estágio mais preliminar, ele é um temente de Deus, ele teme Deus, ele vê Deus e seus mandamentos como algo realmente, né, tenebroso, no sentido de se eu não seguir um mandamento, então existirá punição, e o medo da punição, ele tem um valor religioso, né? Muito embora ele possa representar um problema psicológico mais adiante, né? Então, no estágio inicial, o temente a Deus é melhor do que o desconhecido de Deus, né? Aquele que realmente não considera o Criador, não é um temente a Deus, mas é uma pessoa que age com uma atitude, com um espírito de profunda gratidão a Deus por tudo que nos foi concedido, né? Então, é o segundo aspecto. Então, nós vimos nos últimos versos, no último verso, um terceiro ângulo sendo apresentado por Ishwara, né? Ishwara estava apresentando não somente, né, o ângulo dos mandamentos, né, e do temor a Deus, faz com que o indivíduo observe essas leis e princípios do Dharma, mas como também, num estágio mais evoluído, né, ele se torna profundamente grato, né, em reverência ao Senhor, ele recebe tudo com aquela atitude de praçada, né?
Num terceiro ângulo, agora, ele apresenta o Karma Yoga como um grande purificador natural do intelecto humano, né? Então, ele vai apresentar esse ângulo, ele apresentou, nós vimos ontem, né, que o Karma Yoga ele vai permitir ao indivíduo, né, de purificar a sua mente na medida que ele servidão, de colaboração, né, e ele recebe com um espírito de praçada, um espírito de muita gratidão no coração. Então, esta atitude, né, o que ela faz para a mente? Ela simplesmente tranquiliza a mente, ela equilibra a mente não fica vulnerável àqueles picos e vales lentas, né, aos parabadakarmas, na medida que ele se apresenta. Então, o indivíduo está neutralizando esta ignorância. Então, foi apresentado o ângulo do Karma Yoga como um grande purificador. Por quê? Você compreendeu que, né, as suas ações elas são importantes, elas precisam observar o Dharma e elas precisam ser desenvolvidas de tal modo que as nossas emoções de querer o que eu quero e não querer o que eu não quero sejam convertidas em emoções superiores, sublimes, que é a devoção. As nossas emoções mundanas devem ser transcendidas ou transformadas em devoção ao Senhor. Devoção no momento que nós colocamos uma ação e no momento que nós recebemos. Então, esta atitude, ela vai fazer o quê? Vai equilibrar, tranquilizar a mente, de tal modo que a mente ela se torna sempre mais contemplativa, né? Sempre mais satívica, né? Então, é um grande purificador natural, é um grande regulador da mente, né? Ok, deixa eu ver aqui. Quero pegar um... Depois disso, mesmo o Karma Yoga foi visto num ângulo diferente. Aqui não o vemos como um yana do Senhor, mas apenas como uma sugestão, um pedido, uma recomendação do Senhor. Então, é o segundo nível do ângulo, né? Portanto, a manutenção de uma vida harmoniosa é apenas uma expressão de gratidão para o Senhor, né? É apenas uma forma de adoração ao Senhor. Deste modo, o Karma Yoga pode ser visto como Ishvara Yajanaha, que é aquela atitude, né, de receber tudo como um presente, né? Uma bênção do Senhor, né? Um presente, né? Uma oportunidade. Depois disso, Krishna olhou para o mesmo Karma Yoga de um outro ângulo, foi o terceiro ângulo, né? Visto como, não sendo visto mais nem como temor, nem como adoração, mas ele começou a ver isso como uma verdadeira prática ou sadhana espiritual, né? Nem como um mandamento, nem como uma adoração. Agora não é mais uma questão puramente devocional, né, para fins de amar a Deus, né, acima de tudo, mas é uma prática espiritual. Por quê? Porque o indivíduo compreendeu que o Karma Yoga é um meio e o fim é o quê? O autoconhecimento e a libertação, né? Então, ele transforma este estágio inicial de devoção numa prática espiritual com o objetivo de purificar a mente, né? Não é que eu esteja obedecendo, não é que eu esteja adorando, eu estou simplesmente me elevando espiritualmente, me purificando espiritualmente, né? E o benefício, né, que foi revelado neste último verso, né, significa, ao aceitar tudo como prasada, né, todos os papas da mente, da personalidade interior da pessoa, são neutralizadas, né? Porque você está recebendo tudo com aceitação, uma aceitação embasada em compreensão, em conhecimento de que o sistema é perfeitamente estruturado de modo absolutamente inteligente e que tudo aquilo que chegue a nós chegue para um determinado fim, mesmo que sejam
parada karmas muito dolorosos, permite, né, que o indivíduo, né, neutralize, né, e a mente vai se tornando sempre mais equilibrada, né? Os papas vão sendo dissolvidos através da bênção do Senhor como prasadados, sejam eles agradáveis ou desagradáveis, né? Mesmo que eu tenha muitas riquezas e prazeres sensoriais, e por causa desses prazeres eu me encontro perdido no mundo, e eu nem conheça o Vedanta, os Upanishads, as escrituras ainda assim apontam, né, que os próprios prazeres dos sentidos sejam papas, e até o dinheiro é considerado um papa. Essas serão as causas de perdição se a espiritualidade não for buscada, né? Então, aqui ele está colocando que mesmo que eu tenha um punha material muito grande, né, suponhamos, eu nasci numa família rica, né, que deixou ótimas heranças para todos os seus membros, né, e eu posso curtir essa riqueza, curtir todos os prazeres sensoriais decorrentes dessas riquezas, né, materiais, né? Mas se eu não conheço as escrituras, né, dos Vedas, Vedânticas, né, elas apontam, né, que tudo isso, todos esses prazeres sensoriais são inevitavelmente papas. Parece punhas, mas eles são convertidos em papas, ok? Por quê? Porque eles causarão a minha perdição, porque eu me afastei sempre mais da espiritualidade, né? A espiritualidade foi abandonada, porque eu decidi que, ok, que punha maravilhoso, né? Então, agora, este punha precisa ser, né, esgotado, né? Precisa ser curtido, né? Exaurido, yami, 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 né? Punha, 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 né? Então, eu vou me lambuzar em todo esse punha sem saber que no processo eu estou me perdendo, porque eu abandonei a minha busca espiritual. Falei assim, vamos dar um tempo, porque agora eu tenho aí uma vida inteira, né, para curtir, né, este punha, né? Mas aí o punha, ele se converte em papa. Isso a gente vê a nível planetário também, né? A nível dos yugas também, né? Dentro do contexto dos Vedas, né? Que nós passamos por períodos nos quais, né, a sociedade ela se torna dhármica, ela se torna satívica, ela se torna próspera, né? Então todos vivem, né, numa abundância, né, numa riqueza, numa satisfação. Aí o que ocorre, né? As pessoas elas começam naturalmente a desfrutar todo aquele punha social e inevitavelmente o Sattva Guna e os Rajas começam a dar mais e mais lugar para o Tamoguna, né? Então, os indivíduos eles vão se tornando mais tamásicos, e aquele período, aquela era do Satyuga, ela vai se convertendo de novo em outras eras mais dominadas por Rajoguna e Tamoguna, né? Existe um provérbio que diz que tempos fáceis, tempos difíceis, né, fazem do homem forte, né? E tempos fáceis fazem do homem fraco. Porque quando nós vivemos períodos de muita abundância, que é o que ocorre nas nossas civilizações modernas após a Segunda Guerra Mundial, muita prosperidade, riqueza, bem-estar das sociedades, o que ocorre? Eu vejo isso muito claramente nos Estados Unidos, onde eu vivi 15 anos, né? A sociedade vai se tornando sempre mais preguiçosa, né? Mais preguiçosa, né? Mais focada, é o meu direito, é o meu direito, é o meu direito, esquecendo dos seus deveres, né? E vai ficando sempre mais tásica e vai se perdendo, né? E aí todo aquele punha, no final, ele é representação de um papa que irá, né, produzir situações de consumo daquele punha, né? Por outro lado, mesmo a pobreza é considerado punha, se a pobreza nos levar à autoindagação. Vocês já viram uma pessoa super milionária ou bilionária que tenha uma inclinação forte
a autoinvestigação e o autoconhecimento, vamos deixar o Buda de lado. O Buda era um príncipe, era extremamente próspero, estava lá sendo preparado para ser o rei, né? Então, essa é a beleza do Buda, né? Ele representa realmente uma pessoa, né, numa posição muito difícil, na qual existia todos os prazeres decorrentes, né, da riqueza, da fama, do prestígio. O seu pai fazia de modo que tudo em torno dele só desse prazer. O pai dele, o rei, não deixava nem mesmo que ele se desse conta de que existia o envelhecimento, a doença e a morte, né? E no momento que ele escapou do castelo, né, do reino, e deu uma olhadinha lá fora, ele descobriu que existia o envelhecimento, a doença e a morte, e ele descobriu que existia o autoconhecimento e a autoinvestigação, existiam os swamis, os sadhus, que meditavam em busca do conhecimento daquilo que é eterno, o conhecimento daquilo que não envelhece, que não adoece, que não morre. Ele imediatamente voltou para o palácio e começou a fazer o quê? Uma estratégia de fuga do palácio, porque ele queria sair do palácio para encontrar aquilo que transcendia, né, o início, o meio e o fim, o nascimento e a morte. Então, são casos raríssimos, né? Mas, voltando para o texto aqui, quase que invariavelmente, por isso que eu não boto muita fé nessas pessoas super bilionárias que nos dias de hoje aparecem por aí, dizendo que eu sou o salvador da humanidade agora, entendeu? Por quê? Porque os caras são bilionários, né? É difícil encontrar uma pessoa bilionária, né? Uma pessoa que é o primeiro, o segundo, a terceira pessoa mais rica do mundo, que seja uma pessoa realmente, né, estruturada eticamente em valores dármicos, entendeu? Você já viu alguma pessoa bilionária ou milionária que esteja interessada em autoconhecimento? Eu nunca vi. Eu pensei ter encontrado uma dessas pessoas uns 7, 8 anos atrás, quando eu vinha dos Estados Unidos fazer alguns grupos, até mais, 9 anos, grupos de Vedanta no Brasil, e um cara super rico, super milionário lá de São Paulo, me descobriu. E aí ele quis fazer algumas coisas comigo, né? E eu fiquei meio desconfiado do cara. E aí, rapidamente, eu descobri qual era a dele. A dele é que ele estava querendo desenvolver uma outra, como é que se diz? Área na sua vida, que era uma área mística, né? Ou uma área espiritual, ou uma área de desenvolvimento pessoal, e ele quis misturar um pouco de espiritualidade. Quando ele viu meus vídeos, ele me convidou, mas eu saquei o cara, entendeu? E rapidamente, né, o cara pulou fora quando ele compreendeu o que o Vedanta trata realmente, né? E realmente só tem um apelo para as pessoas realmente, né, interessadas no autoconhecimento, né? Então, aqui está dizendo que uma pessoa super rica, raramente, né, ele não está dizendo, eu estou acrescentando isso, mas uma pessoa pobre, ela tem mais, em geral, uma pessoa classe média ou pobre, tem mais inclinação pelo autoconhecimento do que os superbilionários, né? Ela poderá, né, a pobreza, né, poderá conduzir o indivíduo a um processo de crescimento espiritual, né? Por causa de uma pobreza, a pessoa poderá passar mais tempo na espiritualidade. Ela tem mais tempo livre, né? Aí, de repente, quando ela vê, tem um brotinho de vassana espiritual, né? Então, uma pobreza pode ser uma bênção, né? Portanto, definimos punya como qualquer coisa que promova o desenvolvimento espiritual. E definimos papa como qualquer coisa que obstrua o crescimento espiritual. Maravilhoso esta definição, né? Portanto, definimos punya como qualquer coisa, evento, né? Situação que promova a minha elevação espiritual, e papa são qualquer circunstâncias, coisas, pessoas e eventos que obstruam a minha elevação espiritual. Isso é chamado de kilbsam neste verso. E todos os papas irão embora.
E qual é a principal obstrução para a espiritualidade? De acordo com as escrituras, a obstrução primária é moha, ou a ilusão. A ilusão é falta de discriminação, é a viveka, não discriminação. O obstáculo maior é a ilusão, mas a ilusão é uma condição que inicia com desejo e com apego. Vocês lembram dos ensinamentos do Gita, né? Samsara é uma doença psicológica, é uma condição psicológica de sofrimento que inicia com uma ignorância a respeito do mundo, né? Inicia com a noção equivocada de que o mundo e os objetos são reais e eles contêm, né, realmente, né, intrinsecamente, eles contêm a felicidade que eu busco, né, a paz que eu busco, né? Então, essa ignorância, ela irá produzir desejos e aversões. Esses desejos e aversões desenvolverão apegos e dependência. Esses apegos irão desenvolver outros sentimentos, né, diversas outras emoções, numa cadeia, né, que culmina com a destruição da nossa faculdade, né, de discernimento ou discriminação. Então, o aviveka é a total destruição do homem ou da mulher em sua capacidade, né, de exercício do livre-arbítrio, né, de determinação, discriminação, discernimento. Então, a obstrução, né, mais fundamental é o aviveka, que é uma ilusão total, né? E o que você quer dizer com ilusão aqui? É ver o mundo externo como a causa da felicidade ou a causa da infelicidade. Isto é um delírio. Isto está intoxicado por ignorância, ou embriagado, né, pela ignorância. A crença de que o mundo lá fora é a causa da felicidade que eu tanto busco, e não somente é a causa da infelicidade, né? Esta ignorância nos diz que a felicidade é contida nos objetos, e esta mesma ignorância nos diz que a infelicidade também está contido nos objetos. Ambas afirmações ou deduções são absolutamente equivocadas. A felicidade não se encontra no objeto e a infelicidade não se encontra no objeto. A felicidade, como nós dizemos em língua portuguesa, é um estado de espírito. Em outras palavras, a felicidade é um estado mental, intelectual, emocional, condicionado por uma proporção muito elevada de sattva guna. Faz da mente uma mente sábia, uma mente clara, uma mente satívica, uma mente capaz de discernir o dharma do adharma e, num estágio mais elevado, discernir a realidade da realidade aparente. Satya de Mithya. Então, esta é um delírio, né? Esta aviveka. De acordo com Vedanta, o mundo externo não é fonte de felicidade, nem fonte de infelicidade, porque se você diz que o mundo é fonte de felicidade, como explicar por que muitas pessoas sofrem e estão vivendo no mesmo mundo? Então, generalmente, a gente diz, o mundo é lindo, maravilhoso, e é uma bênção, e é uma fonte de felicidade, né? Então, se nós generalizarmos, a gente vai encontrar imediatamente uma contradição. É uma fonte, né? É uma fonte de felicidade para mim, mas muitas pessoas o veem como uma fonte de infelicidade, né? Então, só isso aí já descarta a hipótese de que o mundo seja realmente uma fonte de felicidade, né? Mas a gente pode andar em termos, né, menos genéricos e mais específicos e dizer assim, não, este objeto em particular é uma fonte de felicidade. Mas aí, na medida que nós analisarmos este fenômeno, nós iremos realizar, né, estabelecer que este mesmo objeto que representa felicidade para mim, representa infelicidade para o Silvio, por exemplo, né? O mesmo objeto irá representar felicidade e infelicidade, né? E não somente isso, se um objeto é realmente uma fonte de felicidade, e se eu o obtenho, né, então o meu problema de infelicidade deveria estar resolvido. Não é isso, Luciana? Se eu identifico um objeto
que eu projeto a felicidade nele e eu invisto, né? Faço investimento por semanas, menos de que se eu obtiver este objeto, seja uma coisa ou uma pessoa, a meu problema de felicidade estará resolvido, né? Então, este objeto que se tornou um símbolo, né, da fonte Elixir da felicidade, né, ele deveria resolver de uma vez por todas o meu problema da infelicidade, porque eu obtive ele, né? Eu obtive ele. Então, agora, acabou essa história de infelicidade, porque eu obtive, né? Mas não é assim. Isso, de novo, é um indicador de que a felicidade não é contida neste objeto. A felicidade é um estado mental, é um estado de espírito, um estado emocional que depende de uma mente condicionada por uma atmosfera extremamente contemplativa, satívica, satvaguna, né? Então, os objetos do campo, e o campo em si não é uma fonte nem de felicidade, nem de infelicidade. Aí nós temos aquela frase, né, muito repetida no Vedanta, né, é que o mundo, os objetos, eles são neutro. O mundo é de valor neutro, né? Então, o mundo sendo de valor neutro, como é que os objetos aparentemente surgem como objetos de felicidade e objetos de infelicidade, né? E como nós sabemos, é uma projeção da mente, é o pratibhasika satya, é aquilo que nós fazemos, as nossas vasanas de quereres e não quereres, de desejos e aversões, irão projetar valor aparente nesses objetos, enquanto que eles são de valor neutro, ok? Então, a viveka é a ilusão, a falta de discriminação, né? Que é devido à crença de que os objetos, este mundo é real, os objetos possuem a fórmula da felicidade, o néctar da felicidade, né? E a gente fica neste total delírio, como diz aqui, né? E no final das coisas, a gente explica, isso explica porque muitas pessoas sofrem, né, vivendo por aqui. Então, ele dá alguns exemplos, eu já apresentei alguns outros também, ele faz o exemplo, qualquer objeto, né, a música pop, a música moderna, que é difícil a gente considerar sejam realmente músicas, né, são algumas vibrações estranhas, né, com palavras ainda, né, mais estranhas, né? Então, mas pode produzir satisfação e prazer em alguns, né? Mas não em todos. Portanto, a música não pode ser uma fonte de felicidade ou infelicidade. E assim qualquer objeto. Portanto, a maturidade espiritual é quando você para de querer encontrar falhas no mundo, ou para de querer consertar o mundo, manipular o mundo, né, para que o mundo possa, né, produzir para você a sua felicidade, né? Então, esta tentativa de manipular o campo de modo que você possa experimentar a felicidade todo o tempo é uma grande ilusão. É uma grande ilusão por dois motivos, em dois níveis. Eu vou apresentar dois níveis desta ilusão. A primeira ilusão é a ilusão de que o mundo é real e que os objetos genuinamente são fontes, né, de felicidade. Então, esta é a primeira ilusão. O mundo é real e os objetos realmente são fontes de felicidade. E o segundo nível de aviveka, de ilusão, é a crença de que eu posso, eu consigo, eu devo controlar o mundo, controlar o campo, de modo que eu me torne um expert em experimentar somente objetos e meus desejos, objetos que me causem uma felicidade momentânea que deve ser seguido de outros objetos que também são objetos dos meus desejos.
Então, esta fantasia, esse delírio de que eu tenho o poder de controlar o campo é tão equivocado quanto o delírio de projetar valor intrínseco nos objetos. Não é? Então, nós temos 2 níveis de aviveka. Você, mesmo que você consiga ajustar o seu meio ambiente, você nunca será permanentemente feliz, porque nada permanece o mesmo de um momento ao outro, né? Uma coisa ou outra irá afetar o seu meio ambiente. Pode ser uma doença, pode ser o falecimento de alguém, pode ser um colapso econômico, né, nas bolsas de valores. Então, este é o moha, é a desilusão, ou ilusão, ou aviveka. E a aviveka, eu apresentei agora em 2 níveis. A dualidade é a realidade, os objetos do mundo servem o propósito de me fazer feliz, e segundo, eu sou capaz de controlar o campo, né, porque eu tenho poder. Então, este é um outro nível de aviveka, de delírio, a nível, né, mais mítia, né, a ideia de que eu sou Deus e eu controlo, eu consigo a felicidade, porque eu obtenho tudo o que eu quero. Essa ilusão deverá desaparecer, entendermos que não é o mundo que me produz ou que me provê alegria e tristeza, é a minha atitude em relação ao mundo que é responsável pela felicidade ou infelicidade que eu experimento, né? Então, a ilusão é que o mundo realmente irá prover a minha felicidade. Uma vez eu tenha desenvolvido a capacidade de controlar o mundo, controlar as minhas experiências, até que um dia eu me frustre tanto, que eu me volte para a espiritualidade e comece a compreender que a felicidade é um estado de espírito, é uma atitude que precisa ser desenvolvida, a atitude, naturalmente, em relação ao mundo, que precisa ser desenvolvido, de modo que eu possa experimentar a satisfação, a felicidade. Existem, né, 2 atitudes. Uma coisa importante de compreender, e o Swami Dayananda, muitos dos ensinamentos dele, alguns dos seus ensinamentos, enfatiza muito esse ponto, que a atitude ela não pode ser obtida sem o conhecimento, sem a compreensão. Imagina que nós tenhamos uma atitude negativa a respeito de algumas coisas do mundo, tá? Aí eu tenho uma atitude negativa. Então, esta atitude negativa, ela é dita ser negativa porque ela produz sentimentos, né, desagradáveis, dolorosos, negativos, né? Então, eu quero mudar a atitude. Como é que eu vou fazer para mudar a minha atitude, né? Aí você vai para o psicólogo. O psicólogo diz, olha, essa é uma atitude negativa, você tem que, né, desenvolver uma atitude oposta, positiva. O mundo é benigno, né? Mas aí você vai dizer assim, tudo bem, então é muito simples, eu vou mudar a minha atitude. Mas aí você descobre que mudar a atitude não é possível, ao menos que ela seja muito embasada em compreensão ou conhecimento. Então, vai precisar de um embasamento profundo do porquê é muito melhor eu desenvolver uma atitude positiva a respeito da vida e do mundo, apesar dos pesares, porque a vida é feita de dores, inevitavelmente, mas ainda assim eu preciso obter, compreender, desenvolver a visão de um valor superior, que vai além dos prazeres e dores, que se chama o aumento, a elevação espiritual, que vai muito além dos pares de dores e prazeres do dia a dia, né? Então, eu preciso de conhecimento para mudar a minha atitude. E esse conhecimento vem com o conhecimento espiritual do Karma Yoga, né, que nos foi revelado pelo Lord Ishwara. Qualquer mudança de atitude, qualquer mudança de perspectiva,
só é possível através de um conhecimento, uma compreensão. Somente o conhecimento irá me ajudar a mudar uma atitude. Portanto, em última análise, o que eu preciso é de quê? É de conhecimento, ok? O conhecimento a respeito da natureza aparente de Mithya e o conhecimento a respeito de Mithya como uma ordem aparente que não é absolutamente real, mas que nos dá a oportunidade de extrair o real dentro do aparentemente real. Portanto, eu tenho um valor por esta ordem aparente e o meu objetivo não é experimentar simplesmente prazeres. Meu objetivo é transcender os pares opostos. Em vez de buscar encontrar falhas no mundo, eu me volto para o conhecimento. Eu me torno um buscador espiritual, porque, fundamentalmente, somente através desse conhecimento espiritual, eu posso transcender os prazeres e dores da vida e me tornar uma pessoa, né, com esse espírito do Karma Yoga, cujo objetivo é o desenvolvimento espiritual que me conduz ao autoconhecimento e à meditação. Qualquer coisa que me ajude esse equívoco ou ilusão, qualquer coisa que alimente, que nutra este equívoco ou esta ilusão, a ilusão de que a felicidade está fora de mim, né? E a ilusão de que o mundo é real, e a ilusão de que eu posso controlar os objetos do campo, qualquer coisa, qualquer evento, ambiente, qualquer pessoa que nutra esta ilusão, né, é considerado um obstáculo ao autoconhecimento, né? É considerado a Viveka. É por isso que Shankaracharya escreveu uma obra chamada Bhaja Govindam, que foi chamada igualmente de Moha Mudgaraha. Em virtude de Mudgara, significa martelo. E Moha Mudgara significa um trabalho que irá martelar e destruir este delírio cósmico extremamente pervasivo, né, das mentes dos seres humanos, ou seja, irá martelar, analisar profundamente, repetidamente, sistematicamente, né? Então, uma obra que foi escrita por Shankaracharya, que as pessoas às vezes olham e falam, mas para que martelar tanto? Para que andar tão a fundo de uma análise lógica que nós já compreendemos? É profundamente arraigada. Às vezes, esse trabalho insistente, como um martelo, né, para destruir completamente este delírio, nós nos referimos ao delírio que nos leva a uma situação de absoluto aviveka, né, delírio, né, a crença de que eu sou pequeno, incompleto, inadequado, insuficiente, e eu preciso, né, de controlar o campo, porque eu creio que o mundo seja real e os objetos sejam o único modo de eu obter a minha felicidade, a minha paz e a minha satisfação, né? Então, esta aviveka, este delírio é profundo, né? Tem que ser destruído e muitas vezes o indivíduo entra num processo, né, de obsessão, como se ele estivesse, né, passando por um processo no qual a ignorância está sendo contada e martelada e destruída, né, a cada momento. Este é o momento no qual a busca pelo autoconhecimento se torna uma obsessão, né? Vocês já me ouviram referir a este estágio de desejo intenso, tecnicamente referido como mumukshutva, né? Como uma obsessão. A mente ela fica martelando, querendo remover definitivamente essa ignorância. Tá? Esse é um estágio de profundo, intenso desejo pela remoção desta ignorância cósmica. Ok. Assim, Shankaracharya afirma
que se deve analisar profundamente sobre esse delírio, né? Que o dinheiro, a fama, o poder, as pessoas ao seu redor, o marido, a mulher, né? Tudo isso, nada disso irá, né, produzir a satisfação, a paz e a felicidade, né? Até que nós possamos remover este delírio. E esta ilusão gradualmente desaparece através do espírito e da prática do Karma Yoga. O Karma Yoga, a gente precisa saber que o Karma Yoga é a yoga do conhecimento. É um conhecimento profundo que nos foi revelado, porque é intuitivo, né? É um conhecimento a respeito das leis que regem o campo, né? E o meu relacionamento com o campo, o meu relacionamento com o Criador, a minha capacidade de observar esses princípios, leis que mantêm a harmonia do campo, né? E sustentá-la e segui-las, né? Então, tudo isso é o Karma Yoga, né? É o Karma Yoga que irá gradualmente, né, destruir este delírio, né? Krishna afirma que um Karma Yogi sairá desta ilusão e entenderá que o que eu preciso é de conhecimento espiritual e não de querer mudar as pessoas, as coisas ao meu redor, e não de eu querer mudar o mundo, né? Eu preciso de um grande conhecimento, um profundo conhecimento espiritual que engloba o conhecimento de Satya e Mithya, ok? Até que eu compreenda que Satya é a minha real natureza, é a minha real identidade, Mithya é a minha identidade como jiva, né? Secundária, aparente, inferior, né? E que eu não posso, né, resolver esse problema da ilusão simplesmente em Mithya como um jiva, né, não espiritual, porque eu não tenho os poderes de atrair somente punya karma. Punya e papa, eles estão no sistema e eles frutificam, né, independentemente dos meus esforços recentes. Então, eu preciso desse conhecimento profundo, né, ao invés de tentar controlar e manipular o campo das minhas experiências. Por outro lado, Krishna critica as pessoas que não são Karma Yogis, as pessoas que não contribuem com nada para o mundo. Essas pessoas são ditas egoístas. Krishna, a nossa Sampradaya, critica fortemente aqui essas pessoas materialistas, egoístas, egocentradas, que cozinham só para si mesmas, né? Cozinham só para si mesmas. Quem não esteve presente ontem na aula precisa ver essa aula de ontem, nesse verso, que faz essa analogia, aqueles que cozinham somente para si, né? Então, são pessoas ignorantes, pessoas, né, que não são avivecas e são pessoas samsaris, que não buscam compartilhar nada com o mundo, com as outras pessoas, que não dividem nem mesmo a comida ou dinheiro com outras pessoas, porque, de acordo com a nossa tradição, nós nunca devemos nos alimentar sem dar ou contribuir com, pelo menos, uma outra pessoa, né? Então, este é uma atitude linda, maravilhosa, né? De você faz uma comida, isso eu lembro, tem alguns aspectos das nossas culturas, né? Em algumas nações, no Brasil, eu lembro quando era garoto, né? A sua mãe faz uma comidinha, aí pega, bota numa cambuquinha e diz assim, leva isso aí para sua vizinha, para Dona Maria, ela gosta disso, né? Então, aquela coisa, né? Convida o outro ali para vir comer, porque você tem prazer em compartilhar, em dividir, em dar, né? Em contribuir, né? Você não é né? Contribuir. É por isso que Kanti Shankaracharya sugeriu que você, se você não puder ligar e com alguém para um almoço ou uma janta, que ao menos você alimente regularmente, ou pelo menos guarde um pouco do arroz, né, e dê para algumas pessoas todo mês, como doações, ou a cada 6 meses.
faça essas caridades, se você não tem condição de cozinhar e chamar o seu vizinho, né? Então, se você não tem vizinho, como é o meu caso, né? Eu não chamo ninguém. Então, eu dou um pouco da minha comida para as minhas galinhas, como vocês sabem. Krishna chega ao extremo de usar uma palavra forte ao dizer que essas pessoas egocentradas que não sabem dividir, né? Devolver, contribuir, retribuir, elas, de serem pessoas, de ser solidárias, saberem dividir, elas não estão se alimentando de nada mais do que papam concentrado. Olha que interessante essa passagem. Então, essas pessoas que não possuem esse espírito do caminhão, elas não sabem dividir, elas não são solidárias, elas estão se alimentando do alimento que elas cozinham para si próprias, sem saber que naquela alimentação existe um papa concentrado que produzirá um efeito negativo, um impacto negativo no seu próprio complexo corpo-mente, né? Porque existe muito mais do que o aspecto físico contido nos alimentos que nós fazemos, né? Nós vimos na aula de ontem, quanto outros fatores são envolvidos, né? Então, se você já tem essa atitude, né? Ao invés de consagrar, dividir, oferecer, você tem uma atitude mesquinha, né? Então, aquela comida será impregnada com um papam espiritual, emocional, né? Muito concentrado. Assim, cada colher, cada pedaço, cada mordida na comida, né? É um papa em formas diferentes, né? Aqui ele fala sobre o arroz. O arroz é a comida mais importante, né? Na Índia, aqui no Brasil também é o prato brasileiro sempre, né? Quase sempre, né? Conta com arroz, né? Então não é uma questão do tipo de arroz, né? É uma questão de papa, né? Papa em diferentes formas. Não é o arroz, é o papa, é a atitude, né? Elas estão se tornando apenas papis, né? Produtores, aqueles que produzem papas, o que significa estão se afastando cada vez mais deste conhecimento espiritual, elas estão se tornando sempre menos qualificadas para este conhecimento espiritual. Uma pessoa egóica, egoísta, se afasta do conhecimento espiritual, enquanto que uma pessoa que, com esse espírito, né, de dar, de contribuir, de oferecer, né, vai em direção ao conhecimento espiritual. Verso 14. Todos os seres nascem do alimento. A comida nasce da chuva, a chuva sai ou vem de yajna, nasce do karma. Este é um verso lindo, maravilhoso. Eu não vou nem desdobrá-lo aqui, porque o Swami Paramarthananda, ele cobre ele em todos os ângulos, ok? Nós sabemos que a alimentação é o único modo, né, de nós mantermos os nossos corpos, é por isso que nos ensinamentos, né, em alguns dos nossos ensinamentos, né, os ensinamentos dos 5 koshas, né, nos ensinamentos dos 5 koshas, o corpo grosso ele é chamado corpo da comida, né, porque sem a comida o corpo não existe, o corpo físico, né, sem o qual o Jiva Atma não é uma entidade com a possibilidade de experimentar, compreender e crescer, né? Este corpo físico ele é feito de comida e somente comida, né? Então, sem comida, o corpo definha, né, e morre. E a comida depende de quê? Né? Depende de muitas coisas, né? Porque nos dias de hoje quase todo mundo come junk food. Aí pode ter a impressão que junk food
não é uma comida que não depende da chuva, não depende da água, né? Aqui está dizendo que a vida depende da comida, né? Que todos os seres vivos dependem de uma nutrição, e depois ele vai desenvolvendo a chuva, a água, e a comida depende da água, né? Quando você come muito junk food, você esquece que a água é indispensável na produção daquelas comidas industriais, né? Mas não é bem assim, porque, embora sejam quase todas elas feitas a partir de soja e trigo, né? Ainda assim, soja e trigo, mesmo aquele trigo produzido, né, industrialmente, né, ainda assim depende de água, né? Então, nós dependemos do alimento, da comida, e a comida depende da água, e a água depende de yajna. Esse yajna aqui nada mais é do que uma harmonia cósmica, uma atitude, né, do indivíduo, né, de viver em harmonia com seu meio ambiente, de tal modo, né, que a gente não interfira com os ciclos dessas leis e princípios naturais, né, leis da natureza, que produzem as chuvas, né, em suas determinadas épocas, né? Então, a chuva depende de uma determinada yajna, que é uma atitude de harmonia, né? E esta atitude de harmonia, ela depende dos nossos karmas, das nossas atitudes e ações. Então, aqui, neste verso, a gente vai conectar tudo como um loop, né? Que vai dizer que as nossas ações, elas irão contribuir para o yajna, pela harmonia ou desarmonia. Se nós contribuirmos para a harmonia, a chuva, ela se apresentará devidamente em suas estações e os alimentos crescerão devidamente nos seus períodos de crescimento. Mas se a gente destruir o yajna, se a gente destruir essa harmonia, se nós desenvolvemos atitudes anjana, né? Anajna, então nós estaremos, né, corrompendo e destruindo esta harmonia cósmica. Assim, no verso anterior, Krishna falou sobre Karma Yoga como um grande purificador, né? Aqui agora, neste verso 14, Krishna está apresentando Karma Yoga sobre um outro ângulo, né, ligeiramente diferente, um quarto ângulo. Este Karma Yoga é muito versátil. O Karma Yoga é lindo, maravilhoso e é versátil. Quanto mais a gente estuda e analisa o Karma Yoga, mais beleza a gente vê nele, né? E qual é este quarto ângulo do estudo do Karma Yoga, né? Krishna apresenta Karma Yoga como Dharma. Karma Yoga é Dharma. É um Dharma Yoga, vocês lembram dessa expressão? Isso aí é uma sugestão de James Schwartz. Eu nunca vi isso na nossa tradição. A gente nunca vê nas nossas escrituras e livros dos nossos Mahatmas o conceito de que existe algo como Dharma Yoga. Foi um conceito apresentado por James Schwartz, né, que diz que você tem que observar o Dharma e viver de acordo com o Dharma. Portanto, é uma disciplina, é uma yoga, é um esforço espiritual, né? Mas, em geral, na nossa Sampradaya, karma, dharma são dois aspectos da mesma moeda, né? Então, aqui, ele está apresentando um outro ângulo do Karma Yoga, que é o ângulo da observação do Dharma, a observação desta harmonia cósmica, né? Então, qual é esse quarto ângulo, né? Ele é o Dharma, Dharma. E qual é o significado desta palavra Dharma? Dharma é aquilo que mantém a harmonia desta estrutura cósmica, né? Esta harmonia da criação, ela é mantida através de princípios éticos, morais, né? Que não interrompem, não quebram, né? Este equilíbrio, né? Então, é um modo de vida através do qual a harmonia da criação é observada e sustentada e mantida, né? Então, ele está apresentando o Karma Yoga como Dharma Yoga neste ponto, tá? Dharma é aquilo que mantém. Como eu havia dito em uma das aulas anteriores,
nós não somos seres vivos isolados. Gostemos nós ou não, nós somos partes integrantes da inteira criação, ou seja, temos a nossa vida interconectada de todos os outros seres humanos, inclusive os outros seres do reino vegetal e animal, inclusive do reino mineral, inclusive, né, o mineral, etc. Oceano. Nossa vida é interligada com o meio ambiente e com as estações, né, as estações do ano. Todos os seres vivos, exceto o ser humano, todos eles são programados de tal modo a viver em harmonia com o campo, né? Então, a gente não precisa de se preocupar em ensinar o Vedanta às galinhas e os galos, como eu estava tentando fazer, porque Ishvara programou eles de tal modo que o que quer eles façam vai sempre estar em harmonia, em equilíbrio com estes princípios e leis cósmicas, né? Então, todo ser vivo é programado por Ishvara de tal modo que ele jamais desequilibra, né? Jamais quebra a harmonia da natureza. As plantas e as árvores jamais criam problemas ambientais, ou desequilíbrios, ou desarmonia. Os animais não criam esta desarmonia porque eles são instintivamente programados para viver em harmonia com os outros seres e seu ambiente, todos eles servindo determinados propósitos, né? Mas apenas os seres humanos recebem um poder único chamado livre-arbítrio, né? E recebe o Buddhi Shakti, né? Então, esta inteligência, né? A capacidade intelectual de escolher, decidir, determinar, né? O que nós referimos, né? Como o livre-arbítrio, né? Essa capacidade inteligente de escolher, né? É um grande problema, muito embora seja uma bênção, né? Visto de um determinado ângulo. Então, tudo neste universo manifesto, né, possui um aspecto positivo e um aspecto negativo a respeito dele mesmo, né? Então, é um preço muito grande que nós pagamos por esse Buddhi Shakti, essa capacidade intelectual de determinar, né, esse livre-arbítrio. Por quê? Porque é muito mais fácil viver sendo programado por Ishvara, né? É aquela história, nossa, mas que dor de cabeça que é o nascimento humano, a gente recebe esse livre-arbítrio, essa capacidade de determinar, escolher, e a gente tendo um impacto, né, sem condição realmente de compreender o fenômeno, o mundo como um fenômeno integrado, a gente comete erros o tempo todo e a gente sofre papas o tempo todo devido à nossa pequeníssima capacidade intelectual de compreender as ações que mantêm a harmonia do campo e as ações que não mantêm. É um desafio monstruoso. Vocês não estão de acordo comigo? Tantas coisas que a gente faz pensando no bem, mas acaba provando o contrário, né? E como a sua inteligência humana é muito poderosa, ela é capaz até mesmo de destruir o nosso mundinho, o nosso planetinha, ou pode criar uma era de total, né? De total espiritualidade, um céu na Terra, né? Então, todos esses potenciais existem no intelecto humano, né? Agora, o intelecto ele tem capacidade de compreender o Dharma e o Adharma, porque as ações elas não são limitadas ao impacto inicial somente que ela causa no campo. Existem ações que manifestam resultados adversos depois de muito tempo, como nós sabemos, né?
Então, o indivíduo ele se encontra numa situação muito difícil, tendo um intelecto potente, e às vezes nós desenvolvemos certas tecnologias, ou a ciência se desenvolve a um determinado ponto, que poderia servir como instrumento para produzir o céu na Terra, mas quase que inevitavelmente são utilizadas para fazer guerra. Elas são, né, utilizadas como, né, veículos de guerra, a ciência, né? Se a Terra for um dia destruída, será exatamente devido a nós, os seres humanos, pois ainda que os tigres enlouqueçam, nada acontece. Mas quando os seres humanos enlouquecem, né, aí, né, o planeta inteiro, né, será impactado. Pode-se dizer que existem dois conjuntos de tigres. Um conjunto de tigres, os tigres conhecidos nas selvas, né, e os tigres humanos. Os tigres humanos são muito mais perigosos. Por exemplo, os tigres humanos explodiram centenas de bombas nucleares na Terra e nos oceanos para fazer experimentos. Então, são tigres muito perigosos. Os tigres da selva, os animais, eles não conseguem fazer uma destruição, eles simplesmente mantêm o equilíbrio. Krishna afirma, Arjuna, você pode não acreditar em Deus, não importa. Ou pode também não acreditar no autoconhecimento e moksha. Você pode não acreditar em Punya, porque o Krishna apresentou todos esses argumentos no início do Gita, né? Você pode não acreditar em nada disso. Você, do mesmo modo, não precisa nem mesmo acreditar e seguir o Karma Yoga por causa da necessidade de purificar a mente e adorar através da adoração a Deus. Você não precisa acreditar em Deus nem praticar Karma Yoga como um mandamento de Deus, mas ainda assim, mesmo que você seja uma pessoa que não acredita em Deus, até você terá que viver uma vida de Karma Yoga para manter a harmonia da criação. Então, este é um argumento, né, que implore, né, o Swadharma, principalmente de Krishna, de Arjuna, né? Você esqueça todo o resto, mas você saiba que você é o general e o campo, né, a harmonia desse campo, o Dharma, né, uma vez destruído, tudo será destruído, né? Então você precisa observar o Dharma. Esqueça o amor a Deus, a crença, a devoção a Deus. Veja a condição do campo, a condição das leis que sustentam, que mantêm essa harmonia, e veja que tudo isso está a risco de destruição. Portanto, seja um Karma Yogi, mesmo você não compreendendo o seu relacionamento com Deus, você está compreendendo o relacionamento seu com Jagata, né? E um dos aspectos do Karma Yoga é este que está sendo enfatizado neste verso. É a observação e a sustentação do Dharma, né? E mesmo ainda pior, o pior ateu que não acredita em Deus, que não acredita em Punya Parva, terá que acreditar uma certa hora. Por que acreditar? Porque terá que aceitar a harmonia da criação, porque a ciência está provando a cada minuto que toda a criação está interligada. Portanto, não podemos levar uma vida de irresponsabilidade. Devemos ser cidadãos responsáveis para indicar esta harmonia cósmica da criação. Krishna orienta que tudo o que acontece na criação é um processo cíclico, e os ciclos indicam o equilíbrio, indicam a harmonia. A beleza deste verso, sucinto, né, curto, né, condensado, como se diz, é incomparável, né? Você vai ver o porquê, né?
Então, aqui ele está mais uma vez dizendo que até mesmo uma pessoa, um ateu, que não acredita em nada disso, né, ele vai conseguir apreciar a harmonia cósmica da natureza, sem a qual a vida dele também será impactada muito negativamente, né? Então, até mesmo um ateu, né? Por quê? Porque a ciência prova, né? Nos dias de hoje se fala muito de tudo isso, e, na verdade, se instrumentaliza muito disso, né, para outros fins, que eu não vou entrar, né, no propósito, né, desses fins, né, mas uma pessoa que não é religiosa espiritual, ainda assim, ela tem uma apreciação pela harmonia do campo, né? Portanto, nós não podemos levar uma vida irresponsável sem que esta atitude acaba mordendo a gente no final. Ele acaba, né, se voltando contra nós mesmos, né? Então, se eu vivo uma vida, né, totalmente autocentrada, né, sem nenhuma consideração de Deus e sem nenhuma observação do Dharma, que é esta atitude, este outro ângulo do Karma Yoga apresentado aqui, eu mais cedo ou mais tarde eu vou fazer a interligação na medida que a água chega até mim, né? Não tem aquela expressão, quando a água bate na bunda, né? Aí a pessoa diz assim, opa, está subindo realmente aqui, né? Devemos ser responsáveis para indicar a harmonia da criação. Krishna orienta que tudo que acontece na criação é um processo cíclico. E esse ciclo indica equilíbrio, indica esta harmonia cósmica, né? Essa estrutura dármica, né? Muito, muito bacana, que a gente vai ver que nenhum outro ser tem problema em se ajustar, se harmonizar. Somente nós temos muita dificuldade devido à nossa inteligência intelectual, a nossa capacidade de escolha, né? O exemplo seguinte é muito simples. Todos nós temos conhecimento de que nós precisamos de oxigênio para respirar. Sem oxigênio, não podemos sobreviver. Assim, naturalmente, quando existem muitas pessoas em uma cidade, se respira muito oxigênio. Igualmente, se expira abundantes quantidades de dióxido de carbono, né? A gente não tem nenhuma dificuldade em inferir que chegará um momento no qual este equilíbrio entre produção de oxigênio e CO2, dióxido de carbono, vai ser perturbado, né? Entretanto, Bhagwan Ishvara fez um arranjo maravilhoso. E qual é este arranjo regulador? Ele produziu as plantas, as árvores estão lá maravilhosamente, né? Elas irão produzir esse equilíbrio porque elas precisam do dióxido de carbono, né? E não somente elas recebem o dióxido, elas produzem o oxigênio, mantendo novamente, restabelecendo novamente este equilíbrio cíclico entre oxigênio e dióxido de carbono, né? Quem é que produz esse ciclo, né? Nós não produzimos esse ciclo, mas nós descobrimos que este ciclo existe, vindos do fato do homem e a natureza estarem interligados, tá? Então, independentemente dos homens, ou não presença dos homens, esses ciclos existem, porque existem outros animais que desfrutam do oxigênio. Mas a natureza, né, este equilíbrio, né, este cósmico, né, essa harmonia cósmica, ela encontra esse equilíbrio natural. Por exemplo, nos dias de hoje, as cidades são muito densas, muito concentradas, e elas não possuem, né, muitas áreas verdes, digamos assim. Porque se nós mantivéssemos, né, um certo nível suficiente de áreas verdes, e nem mesmo isso, né, porque os ares eles se movem. Imaginem que nós estamos produzindo muito CO2, consumindo oxigênio e produzindo muito CO2. Mas imagine que esse CO2 é o alimento que permite crescer
as plantas, as árvores, as florestas, entendeu? Então, naturalmente, se nós deixarmos áreas verdes e virgens, não, ela vai aproveitar o CO2, né, expelido da humanidade, e as áreas verdes irão crescer mais rapidamente. Então, é um equilíbrio natural que ocorre o tempo todo, entendeu? E tudo neste mundo manifesta é cíclico, até a manifestação é cíclica, como nós sabemos, né? Então, existe esse ciclo, né? As árvores se alimentam do CO2, eles produzem oxigênio. Se nós nos concentrarmos em determinadas áreas, né, nós teremos uma concentração maior de CO2, mas esse CO2 irá favorecer o cultivo, entre outras coisas, né, nas áreas vizinhas, né, que precisam desse dióxido de carbono, né, e elas irão liberar mais oxigênio para os humanos. Então, existe naturalmente um ciclo que encontra o seu equilíbrio, né, apesar de algumas concentrações aqui e ali, né? Então, nós vamos parar aqui, que hoje tem a final da Copa do Mundo, e eu quero ver se, né? Quero ver se a Argentina consegue vencer hoje, né? Quem é que ela joga? Ela joga com França, né? Eu aprecio muito o Messi, eu quero ver se o Messi vai ser, pela primeira vez, campeão do mundo, né? Parece uma brincadeira, né? É pão e circo para a galera, né? Mas nós do Danta Brasil, para aqueles que gostam de um futebol, a gente não assiste um jogo desse, né? Para nos nutrirmos de pão e circo. A gente aprecia simplesmente o jogo como um aspecto, entre tantos outros, da criatividade humana, né? Ou da loucura humana, do delírio humano, porque quando você vê o quanto seriamente esses jogadores levam, né, essas partidas que eles começam a chorar quando eles perdem, né, ou ficam violentos, né, aí você vê assim, nossa, né, o delírio é realmente algo que deveria ser simplesmente um esporte, um jogo, né? Então eu digo goodbye, a gente se encontra no sábado próximo, Ixuara permitindo, um prazer enorme estar com vocês hoje, ainda bem que hoje o grupo cresceu um pouco, tá? E até a próxima, no sábado próximo, Ixuara permitindo. Não dá Quem tempo que falou? de fazer eu, Silvio, dá tempo de fazer uma pergunta? Não dá mais tempo? Dá sim. Rapidinho, que me ocorreu uma questão aqui, não sei se é o caso, se não quiser responder também, fica à vontade, tá? Foi citado o nome do Buda, aí eu fiquei pensando, o campo do Senhor, Lorde, agradecimento e tal, mas como que nós vemos o caso do Buda, a tradição do budismo e jainismo, que refutam a ideia de um Criador? Então, a gente não vai entrar nesse assunto hoje, mas o budismo, né, e as subculturas religiosas derivadas do budismo, elas rejeitam Deus, né? O Deus não existe. Portanto, elas não são realmente filosofias ou escolas espirituais, né? Elas são mais escolas filosóficas, né? Então, se você não tem a inclusão de Deus, fica mais difícil esse processo natural de desenvolvimento das qualificações que nos permitem naturalmente, né, o desenvolvimento, né, de um intelecto, ou a purificação das nossas mentes para que este autoconhecimento seja assimilado e frutificado, né? Então, a gente não entra nisso, o budismo tem aspectos lindos, maravilhosos, mas é yoga, fundamentalmente é yoga, ok? A gente não vai entrar nisso hoje, porque isso daria margem para uma conversa de horas. Tá? Fica para uma próxima oportunidade, se ocorrer, talvez no encontro no Zoom, entre eu e você, que depois eu possa publicar. Obrigado, professor. Purnamada, Purnamidam, Purnamudachyate, Purnasya Purnamadaya, Purnameva Avashishate. Om Shanti, Shanti, Shanti. Thank you, Lord. Thank you, meus queridos do Vedanta Brasil. Thank you, Felipe. Namastê. Saudações. Eu quero aqui deixar um pequeno testemunho
Através do estudo do Vedanta, com os ensinamentos sendo esclarecidos especificamente pelo professor Arlindo Nagar, foram canceladas em mim algumas noções que eram relacionadas com a ideia que eu tinha a respeito de alcançar algo que representasse uma grande realização espiritual. Então o Vedanta fez com que, pela compreensão, a minha mente ela abandonasse o papel de buscador espiritual. E isso para mim foi um marco inicial para uma outra relação com o processo de desenvolvimento espiritual, do qual, saibamos disso bem ou mal, é um processo que fundamenta a vida de todos nós. E eu digo isso para estimular todos aqueles que chegam no Vedanta Brasil e entendem que podem se beneficiar da profunda imersão direcionada para o autoconhecimento que é promovida nesse grupo de estudos, que é um grupo que existe graças ao trabalho altruísta do professor Arlindo Nagar, suportado também pelo trabalho voluntário de pessoas que contribuem para a manutenção do grupo de diversas maneiras. E entre as várias formas de contribuir com esse trabalho, as contribuições regulares em dinheiro, elas são necessárias. Então, se você se beneficia do trabalho desenvolvido no Grupo de Estudos Vedanta Brasil, faça uma contribuição. Qualquer quantia é muito bem-vinda. As informações para transferências em dinheiro ficam disponíveis na seção Avisos do nosso grupo no Facebook e serão colocadas na descrição desse vídeo aqui também. Namaskaras.